O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para acabar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, então, nesse mês de setembro, somos convidados pela Igreja que nos faz essa proposta de nos aproximarmos ainda mais da Palavra de Deus. Dada a importância que a Palavra de Deus, então, ela pode gerar na vida de cada um de nós. Porque, como já diz o Salmo, o salmista: tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E como é difícil a gente andar na escuridão, Porque a gente corre o risco de tropeçar, esbarrar em algo, cair em algum lugar. E a palavra de Deus, então, ela ilumina os nossos passos e principalmente os caminhos a qual nós devemos seguir. Então, acolhendo essa proposta que a Igreja faz para cada um de nós hoje, então, somos iluminados pela mesma palavra, para podermos, então, perceber e principalmente refletir sobre a nossa postura enquanto cristãos, o nosso papel, o lugar a qual, então, Deus ou dinheiro ocupa na nossa vida. Essa é a reflexão que a liturgia traz para nós hoje. Por quê? Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro, porque não há como servir a um e ao outro, como nós ouvimos, então, no finalzinho do Evangelho proclamado. E assim, então, meus queridos amados irmãos, vamos então mergulhar nessa riqueza que é a palavra de Deus e que a liturgia hoje propõe para nós. Nós temos então na primeira leitura um profeta pouco conhecido nós, ou pouco lido por nós, profeta chamado Amós. Amós então, ele escreve para nós, essa leitura que nós acabamos de ouvir, lá no século VII a.C. Então, como nós podemos perceber, já é um tempo bem distante da nossa realidade, do nosso tempo de hoje. Mas olha que interessante, mas parece que se nós pegarmos então, os nossos jornais que nós ouvimos por aí, ele está falando do mesmo fato acontecendo lá na sua época, ou seja, 7 séculos antes de Cristo.
E olha só que interessante, né? Essa primeira leitura. Ele diz então aqui, e Amós, só para a gente poder entender quem é ele então não era se considerado um profeta que desde o berço do ventre da sua mãe foi chamado, escolhido por Deus. Não, ele era um cultivador de sicômoros, né? Ele plantava também figueiras, era um agricultor próprio no seu tempo, da sua época. E ali, né, uma pessoa que ele residia lá no Reino Norte de Israel, e é ali que ele foi chamado por Deus para ser a sua voz, diante de um contexto de indiferença, diante de um tempo de, então, né, das vacas gordas, podemos assim dizer, no português, né, conhecido nosso. É uma época das vacas gordas, por quê? O rei Jeroboão II, ele havia feito várias investidas com sucesso, guerreado, e ali expandiu o seu território, a sua terra. E com isso vai crescendo cada vez mais o império através do dinheiro, né? A qual então eles exploraram e trouxeram de outros povos que lutaram para poder então conquistar tudo aquilo que outro vem e rouba e leva para si. Então esse é o contexto a qual então Amós está vivendo. E diante desse contexto, o que acontece? Quando então nós temos muitas pessoas com o bolso cheio, do outro lado, da onde veio esse dinheiro que está engordando o bolso de uns? Ora, vem dos pobres. Aqueles então que deveria ser distribuído entre todos, está somente de um lado, uma parcela, uma fatia da sua humanidade, enquanto outros estão sofrendo. Mas olha só, Amós então é chamado a poder então ser voz de Deus, e não é conivente com a atitude dos poderosos, que estão cada vez mais engordando, enquanto os pobres cada vez mais se afundando e principalmente se escravizando. Por quê? Os tributos aumentaram, e ali então, né, várias pessoas não tinham condições de pagar e se tornavam escravos para poder pagar as dívidas que tinham. Então olha que interessante, né? Uma realidade já há muito tempo distante de nós, mas que continua presente no nosso hoje, no nosso dia a dia. Mas, olha só, para as pessoas que estão sofrendo, o profeta então vem trazer esperança, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, né? É o tema da palavra de Deus que a CNBB hoje nos convida, podemos então refletir e rezar. Então a carta aos Romanos fala dessa esperança que não decepciona, e essa esperança, meus queridos amados irmãos, ela vem de Deus. É Deus que não decepciona, é Deus que alimenta e renova em nós a esperança, porque se nós olharmos com a realidade dos olhos físicos, a nossa realidade hoje, nós podemos então entrar em depressão e se entregar a essa situação de desânimo, de impotência e de tantas outras coisas negativas que nós então presenciamos nos dias de hoje. Mas é Deus que alimenta a nossa esperança para que nós possamos então viver pela fé, porque a fé nos leva a enxergar além dessa realidade, que no momento oportuno a justiça de Deus virá. Então é esse o anúncio que Amós faz para o povo do seu tempo e traz para nós também nos dias de hoje, para que nós, renovados na nossa esperança, possamos então continuar a nossa vida, seguindo em frente, confiando nesse Deus que não nos abandona. E assim então, meus queridos amados irmãos, a justiça de Deus virá. A hora, o momento, não sabemos, mas sabemos que Deus irá fazer a sua justiça, e a justiça de Deus não falha. É isso que nos leva a seguir adiante, e nós podemos caminhar então em frente, né, diante das nossas dores, angústias, incertezas, assim como esse povo caminhou e pôde ver então a libertação, a mão de Deus agindo e intervindo em seu favor. Essa proposta, essa experiência que hoje o salmista então, né, ele também convida cada um de nós a fazermos, porque o salmista é aquele que louva a Deus porque compreendeu que Deus não abandona os pobres. E quem são os pobres? São aqueles que não têm, né, um dinheiro na carteira. Coitado, né? Porque hoje em dia todo mundo no Pix, ninguém mais anda com dinheiro na mão, né? Então todos nós somos pobres, mas não é isso, né? Não é pobre financeiramente falando, é pobre aquele que então, infelizmente, não tem a oportunidade de ter vida e vida em plenitude, que é a vontade de Deus. Aqueles são impedidos de uma forma, porque muitos deles são ali, né, reduzidos à pobreza devido ao bolso gordo de muitos que estão no poder. Então,
Deus, ele faz justiça. E olha só, o salmista é aquele que fez essa experiência. Ele diz para nós e nos convida: louvai o Senhor, que eleva os pobres. Porque realmente Deus destrona do trono dos poderosos e eleva os humildes. É esse o Deus, então, que nós conhecemos e confiamos e acreditamos. E devemos, então, renovar a nossa esperança, fortalecer essa nossa fé, para que nós possamos fazer essa experiência, de poder, mesmo diante da adversidade, louvar a Deus, vendo que lá na frente essa tempestade irá passar e a bonança um dia virá. E olha só, o Evangelho de hoje é muito interessante para nós, porque ele pode trazer para nós algo que nos chama a atenção. Como que pode? Jesus está ali então elogiando uma pessoa que está tendo uma atitude injusta. Vamos entender esse Evangelho para que a gente não possa compreendê-lo da forma errada? Vamos então adentrar a ele. Nós temos então o Evangelho de São Lucas, nesse capítulo 16. E olha que interessante, nesse capítulo, do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas até o capítulo 19, nós temos Jesus que está a caminho a Jerusalém. Está rumo a Jerusalém. E ali no decorrer desse caminho, onde ele vai morrer, sofrer a sua paixão, morte e ressurreição, ele se depara com as mais inusitadas situações. E após então ser convidado, ali a poder banquetear na casa de uns fariseus, e ali onde então uma mulher toca sobre ele, e ele vai dizer: se esse homem realmente, os fariseus vão dizer o seguinte: se esse homem fosse de fato homem de Deus, ele saberia quem está tocando ele, ou seja, uma pessoa impura. E é por esse motivo que então Jesus vai trazer para nós essa liturgia de hoje, esse Evangelho de hoje, vai trazer para nós essa situação que com certeza vai trazer para nós uma riqueza e um ensinamento, como foi feito também aos fariseus. E vamos então adentrar nesse Evangelho, E ali então, olha só, Jesus dizia aos seus discípulos, e hoje a cada um de nós que também pelo nosso batismo somos discípulos do Senhor. E olha só, ele vai dizer essa seguinte parábola: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da sua administração. Então Jesus está contando uma situação, ou seja, quem é esse administrador? Posteriormente nós vamos repetir e ver que esse administrador é o próprio Deus, que entregou a cada um de nós, que somos administradores dos seus bens, porque nada temos aqui nessa terra, tudo que temos é Deus que nos dá, e Deus confia a nós a sua administração. Mas olha só que interessante, vamos ao contexto, aquilo que o Evangelho traz para nós, depois a gente vai familiarizando quem são os personagens. E olha só, esse então é acusado de esbanjar os bens do administrador, que então o administrador pede para ele prestar as contas. O que é isso que você está fazendo? Me mostra, apresenta lá os documentos, papéis da sua administração, porque tem coisa errada por aí, porque onde há fumaça, há fogo. E ali então, o administrador, ele pede para prestar contas, e o seu empregado, logo ele pensa: olha, o que eu vou fazer? Eu vou perder a minha boquinha. Por quê? Agora eu vou prestar contas e tem coisa errada aqui realmente, então eu vou perder o que eu tenho. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Poxa vida, eu tenho uma regra de disco aqui que não dá para mim poder cavar, que não me permite isso. E de mendigar eu tenho vergonha. Por quê? Vou ser reconhecido pelas pessoas, de tanto cobrar, lá, agora está mendigando. Não, isso para mim também não dá. Mas espera aí, eu acho que já sei o que eu vou fazer. E o que ele faz? Ele chama todos aqueles que estão devendo para o patrão e começa então a dizer para cada um deles: olha, quanto que você deve ao meu patrão? Eu devo 100, então senta aí rapidinho e escreve 50. O outro perguntou também: quanto que você deve de trigo? Eu devo 100 também, senta aí e escreve 80. Ou seja, ele está reduzindo aquilo que é dívida daqueles que compraram, adquiriram o bem, tanto com trigo como outros objetos, e ali então ele está diminuindo a conta, mas aqui vem para nós, ele está sendo bonzinho, ele está tirando aquilo que seria o seu lucro. O que ele está fazendo? O que levou ele a fazer isso?
E Jesus nos convida então a refletir, né, sobre o papel que levou ele a ter esse tipo de atitude. E olha só, Jesus então vai dizer que ele vai ser elogiado porque agiu com esperteza. Por quê? Quando depois ele porventura precisar de um favor, ele pode se dirigir àquele: olha, você lembra lá quando eu trabalhava, você devia tanto e eu, reduzi para tanto? Agora, por favor, agora você tem que pagar, tem que devolver aquilo. Então ele está agindo de esperteza, não porque ele é bom, mas porque lá na frente, se ele precisar, ele tem a quem recorrer. Então, meus queridos amados irmãos, aparentemente fica uma situação, que a gente não compreende muito bem esse elogio de Jesus, mas vamos aprofundar nisso. Jesus está elogiando porque essa pessoa, mesmo diante, no momento de dificuldade dele, porque tirou a regalia dele, agora ele vai ter que cortar ali a sua internet, os seus almoços fora, a pizza do final de semana, agora vai ter que enxugar, a sua folha de gastos, porque não vai ter tanto dinheiro assim. Ou seja, é uma pessoa que mesmo diante da situação adversa, ele soube então procurar uma saída, buscar uma saída. Não cruzou os braços, não tentou ali, permanecer ali na administração para poder burlar ali o seu patrão, dizer: olha, não patrão, isso aqui foi fulano que fez. Não, pelo contrário, ele assumiu o seu compromisso e buscou uma alternativa para poder então sobressair diante desse momento de dificuldade. E agora vem o grande ensinamento de Jesus para nós. Muitos de nós hoje que participamos da comunidade, pertencemos ao pastoral, ao movimento, que levamos a Mãe Rainha na casa das pessoas, muitas dessas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, no momento de dificuldade e tribulação da sua vida, o que ele faz? Cruza os braços e briga com Deus. Ou seja, atribui aquilo em aquele momento de dificuldade, como um castigo ou punição de Deus, e não busca uma saída alternativa, não deixa se alimentar pela fé, que alimenta a esperança, para poder prosseguir a sua caminhada, vivendo, fazendo o seu papel, de poder então ser de fato discípulo do Senhor. Então é por isso que Jesus elogia: olha, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Porque muitas vezes é fácil, a gente cruza o braço e pronto, espera uma resposta pronta acabada vir, e não é esse o caminho. Devemos buscar alternativa para poder superar as adversidades que continuam acontecendo na nossa vida. Muitas pessoas então, querem seguir Jesus Cristo achando que vão estar isentas de problemas, de dificuldades, de doenças. Não, estamos sujeitos também. Agora, grande diferencial nosso está que nós não estamos sozinhos jamais. Porque Deus, Ele eleva os pobres, Ele olha para a nossa dor, o nosso sofrimento, Ele eleva os humildes. Então é esse elogio que Jesus faz a essa pessoa, e não a atitude dele, não ao ato dele, mas sim, ele buscou uma alternativa, solução para poder sanar o seu problema, a sua dificuldade. E nós? O que nós temos feito diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades? Temos entrado em depressão, como muitos. É claro que estamos sujeitos também a isso, e passamos por isso sim, mas nós vencemos. Porque nós temos um Deus que combate com nós, está ao nosso lado, e no momento oportuno a resposta virá. Agora nós queremos então tudo de prontidão, de imediato, e não é assim que Deus age. Deus tem o tempo dele, agora compete a nós esperarmos e perseverarmos nessa nossa fé. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, é preciso então renovar essa nossa fé, para que a esperança ela possa novamente ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Mas olha só, o Evangelho não termina ainda, porque no finalzinho Jesus continua o seu ensinamento para nós hoje. Ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que é fiel no pouco, não adianta a pessoa dizer: não, você vai ser fiel somente quando você tiver algo grande. Não, aquele que é fiel no pouco, Deus então confiará ainda mais. Uma vez, uma certa mãe na escola, ele achou ruim uma atitude da professora do seu filho, porque a professora disse o seguinte: olha, seu filho, infelizmente, ele pegou uma caneta do coleguinha dele e levou para casa. E ali a mãe ficou: nossa, mas por que ele está achando ruim disso? Uma caneta que não vale nem isso, não sei o que, qualquer coisa eu pago a caneta.
Mas aí então a mãe foi tirar satisfação com a professora. E a professora disse o seguinte para a mãe: fala, mãe, ninguém aqui está questionando a questão do valor da caneta. Está questionando o seguinte: a atitude do seu filho de pegar algo que não é dele, que não lhe pertence. Porque lá na frente pode acontecer que um filho, de uma mãe já da idade madura, ele então está preso, encarcerado. E aí a mãe questionou: onde foi que eu errei? Ora, é nas pequenas coisas então que começam as coisas grandes. Ou seja, quis dizer para aquela mãe que para que o filho no futuro não fosse um assaltante, um ladrão, corrija enquanto é cedo. Porque nas pequenas coisas, quem é fiel no pequeno é fiel também no grande. E quem não é fiel no pequeno, não é fiel no grande. Então olha só a palavra de Deus trazida para a nossa vida. E muitas vezes, meus queridos amados irmãos, nós achamos ruim uma correção, mas não é ruim, não é a ruindade de Deus, não. É para nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento enquanto cristãos. E assim então, Jesus diz, olha, não podemos seguir a dois senhores. Ou nós então tomamos posição de quem nós queremos seguir, é a Deus ou ao dinheiro. Porque se é a Deus, nós então poderemos caminhar seguros, firmes, porque Deus caminha, nós fazemos a nossa parte, Deus fará a parte dele também. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, ou queremos então seguir os caminhos do mundo, o caminho do mundo só leva à perdição. Por quê? Ele induz a gente a poder gastar, a consumir, porque o mundo de hoje é capitalista, e o que importa para ele é gastar, é o consumo da gente. Não importa, vai te dando crédito, olha, você agora tem um limite no seu cartão de R$300, passou 6 meses, você pagou a fatura, agora já é 1.500, depois já é 10.000, e você vai então se afundando naquilo, e depois quando você percebe, já não dá mais para voltar, porque você já está endividado até o pescoço, além da sua realidade. Então o mundo hoje é isso, ele quer então, vai te dando corda para você se enforcar você mesmo, e para ele sempre é ganho, vai enriquecendo cada vez mais, como a primeira leitura de hoje nos diz. Mas olha só, para que nós possamos então fazer essa escolha e permanecer na escolha de seguir, trilhar os caminhos do Senhor, Paulo nos ensina um caminho fundamental para cada um de nós, o caminho da oração. A oração é que nos fortalece, que nos leva a ir além dessa realidade física que nós vivemos. Mas olha só, Paulo diz que a oração não é somente para nós, porque nós temos hoje, infelizmente, muitas pessoas que somente a oração é egoísta. Senhor, me ajuda, me isso, meu filho, meu, mas espera aí, nós não temos pessoas também desempregadas? Senhor, ajuda o meu filho que está desempregado, mas também há tantas pessoas empregadas. Senhor, ajuda os enfermos, inclusive a mim que estou também com a enfermidade. Então percebe que a nossa oração também muitas vezes é egoísta? Mas Paulo vai dizer que nós devemos então agradecer, orar, rezar a Deus por nós e principalmente pelos nossos governantes. E é triste cada vez mais, no meio político a gente vai vendo, tanta injustiça, tanta corrupção ali envolvida, mas eu vou dizer o quê? Que eu não confio, não acredito mais em ninguém. Ora, nós precisamos tomar uma posição, precisamos assumir a nossa responsabilidade, e para que nós possamos então ter essa responsabilidade assumida, também precisamos rezar pelos governantes que nós elegemos. Então, cabe a cada um de nós também fazermos a diferença e sermos a diferença no mundo, mas para isso é preciso decidir quem nós queremos então servir, a Deus ou ao dinheiro. Portanto, queridos amados irmãos, que essa liturgia de hoje nos ajude a poder rezar e encontrar a resposta a qual caminho nós queremos trilhar, e que se for de fato os caminhos de Deus, que tomara que seja, que nós possamos então ali perseverar, porque essa esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, e é Ele que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Em contrapartida, o caminho do mundo só leva a dor, a perdição, mas enfim, a escolha é nossa, nós que devemos fazê-la. E que nós possamos então rezar para que o Senhor nos ajude a escolher sempre a melhor parte, que com certeza é trilhar os seus passos, seguir os seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então nos colocar de pé para que nós possamos rezar a nossa profissão de fé. Creio